Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre a independência do Brasil, um processo que começa com a vinda da família real ao Brasil em 1808, mas que vai terminar em 1822 com o Grito do Ipiranga, e a gente tem ainda alguns pontos ali pós-Grito do Ipiranga para a gente estar analisando, né? Mas terminaria aí, né, oficialmente no 7 de setembro de 1822. Mas vamos entender como é que foi isso. Como a gente viu na aula anterior, a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão, ela vai modernizar o país, o Brasil vai começar a ganhar muito mais destaque dentro do Império Luso-Brasileiro, ao ponto de se transformar em Reino Unido, né? Então, assim, o status colonial que o Brasil tinha deixa de existir, o Brasil passa a ter o mesmo status político de Portugal. E isso, logicamente, vai fazer com que os portugueses fiquem bastante satisfeitos. Até então, no Império Luso, né, agora o Império Luso Brasileiro, Portugal era a metrópole, Portugal era o grande centro, e Portugal ele acabava tendo vantagens a partir disso. Porque os produtos saíam da colônia, o Brasil, passavam em Portugal para depois serem revendidos pelo mundo. Agora não. Em 1820, a situação de Portugal é extremamente crítica. Não tem nenhum governo próprio, assim, são os ingleses que estão mandando no país. E os ingleses não estão muito interessados. Assim. O grande interesse dentro desse império luso-português, luso-brasileiro, para os ingleses é o Brasil, é onde está o rei, é onde estão as riquezas. Portugal estava literalmente sendo um país agrícola ali, que produzia os vinhos, que produzia alguma coisa que o Brasil não conseguisse, né? Assim, mas completamente deixado de lado. Com os comerciantes, então, extremamente prejudicados com a abertura dos portos, né, já que os produtos brasileiros não passam mais lá. E aí que está a grande questão. No auge toda essa crise que Portugal está percebendo que está perdendo esse espaço, a população portuguesa, as elites que ficaram lá, os comerciantes, elite econômica aqui no final das contas, né, já que a nobreza veio para o Brasil. Essas elites econômicas elas vão se rebelar, vão criar a Revolução do Porto, que eu comecei a trabalhar com vocês na aula anterior. Mas é o ponto aqui da nossa aula. O que é a Revolução do Porto? Pensando em Portugal, ela quer criar uma monarquia constitucional. Então ela quer criar uma constituição que limitasse os poderes do rei, que até então era absolutista, Dom João VI. O Dom João VI, inclusive, ele chega no ano seguinte, né, em 1821, ele chega a voltar a Portugal para conseguir negociar melhor as bases do que seriam feito, da Constituição que seria criada, de forma que minimamente o agradasse. Ele aceita que as cortes estão criando Constituição, ele aceita que ele vai perder o poder absolutista, mas ele vai lá para participar disso, desse processo, minimamente controlar alguma coisa que ele conseguisse. E consegue, tá? Assim, por exemplo, mesmo pós-independência, ele vai conseguir manter o Dom Pedro como seu sucessor, né? O que é um ponto... Gente, assim, Portugal tinha tudo para claramente ficar muito bravo, né? Muito insatisfeito com a independência, e o Dom João consegue articular que o cara que fez a independência ainda fosse ser visto como rei de Portugal futuramente. Mas a gente já vai conversar sobre isso aí. O que vai acontecer aqui? Além dessa ideia de uma constituição, as cortes elas tinham uma ideia da recolonização do Brasil. Elas têm uma ideia de que, olha, para Portugal voltar a ter o status que tinha, para Portugal voltar a ser o que era, o Brasil deve voltar a ser uma colônia. O ponto principal aqui é cancelar a ideia da transformação, da elevação do Brasil a Reino Unido. Então o Brasil, teoricamente, voltaria a ser uma colônia. Você tem até alguns políticos brasileiros que vão para lá, né? Você tem meio que uma escolha de representantes brasileiros para ir para as cortes, mas esses caras não são minimamente ouvidos dentro das cortes. Eles literalmente não vão estar participando do processo. Assim, as cortes não vão permitir que os brasileiros representem. Até porque, assim, se eles estão tentando fazer com que o Brasil volte a ser uma colônia, você deixar com que os colonos participem, cara, você não vai conseguir o seu intento, né? O Brasil voltar a ser uma colônia, no caso. Agora, isso vai ter grande repercussão no Brasil. E vamos voltar um pouco aí na hora que o Dom João volta para Portugal. O Dom João volta, mas ele deixa o filho dele, Pedro, né, Dom Pedro, futuro rei de Portugal,
aqui no Brasil como um príncipe regente. A ideia do Dom João VI é que o Dom Pedro, a estadia, né, o fato do Dom Pedro estar no Brasil, garantiria que o Brasil, primeiro, continuasse unido a Portugal, afinal o futuro rei está sendo preparado aqui, né, o rei tem todo, os filhos, o rei tem toda uma preparação, né, e essa preparação para reinar do Dom Pedro seria feita no Brasil, né. Tudo bem que aqui a gente já está falando de um cara já quase formado, né, ele já tem aí toda a sua... ele já está no início da sua fase adulta, né? Então, teoricamente, boa parte dos aprendizados que ele poderia ter, ele já tinha ocorrido, no caso. Né? Ele ficava lá com Dom João VI, participando e aprendendo como é que funcionava. Agora, além de ter essa ideia de você manter essa ligação, de você dar meio que um prêmio para os brasileiros, assim, você está dando um ponto ali para eles pararem e pensarem, olha, não vale a pena separar de Portugal, o rei está aqui, então assim, a gente ainda está sendo valorizado. Mas tem outros pontos a serem analisados, assim, tem-se um medo muito grande de uma desfragmentação do Brasil. América Espanhola, né? Então assim, os vizinhos brasileiros todos já tinham feito sua independência. E os grandes vice-reinos que a Espanha tinha criado, todos eles tinham simplesmente desaparecido para a formação de pequenos países. Então tinha-se o medo, a Revolução Pernambucana de 1817 acaba também fortalecendo muito esse medo, de que algumas províncias mais distantes do Rio de Janeiro se separassem. Então a ideia do Dom João é, Dom Pedro, fica, controla, você é o príncipe regente, você vai ter poderes, inclusive, ele é o príncipe regente, então ele rege, ele tem capacidade de dar ordens em relação ao Brasil. E controla, garante a ligação e mantém a unidade territorial brasileira. O que o Dom Pedro vai fazer, tá? Assim, no entanto, essa ideia de ele ter poderes, essa ideia de você manter o Brasil, né, ligado à ideia do Reino Unido, vai começar a chocar muito com a posição das cortes de recolonização. E até mesmo aqui no Brasil, isso vai ter uma repercussão muito grande. Vão começar a surgir grupos políticos que vão ter ideias, que vão ter ideologias sobre como o Brasil deveria se posicionar frente às cortes. O primeiro grupo aqui para a gente falar é o grupo português, o que a gente chama de Partido Português, que é um partido que vai dizer claramente, olha, vamos aceitar tudo que as cortes estão dizendo. Aqui não precisa pensar em exclusividade, o Partido Português é só de portugueses. É lógico que a maioria dele era formado por portugueses, mas podia ter brasileiros ali que achavam que, olha, é melhor o Brasil continuar ligado, mesmo que a gente volte a ser uma colônia. O segundo partido, que vai acabar sendo mais importante, é o Partido Brasileiro, que é um partido que está falando de, no mínimo, manter tudo do jeito que está. Ou seja, mantém-se a ideia de Reino Unido e mantém-se principalmente a monarquia. O Partido Brasileiro considera que é crucial para o Brasil continuar unido à monarquia. Por que isso é um ponto importante? Todos os processos de independência que foram feitos na América Espanhola criaram repúblicas. O México até tenta viver uma monarquia, mas não dura muito tempo. Mas todos eles criaram uma república e essas repúblicas foram desfragmentadas, criaram uma série de países. Então tem essa ideia de que, olha, mantém-se a monarquia e o Brasil manterá-se unido. Por isso, o Partido Português fala muito claramente de monarquia, fala muito claramente de você ter um rei comandando o Brasil. A princípio, né, a ligação de que esse rei vai ser o Dom Pedro não é uma ligação obrigatória, tá? O Dom Pedro vai acabar sendo... o Partido Português ele vai ter, desculpa, o Partido Brasileiro ele vai ter todo um trabalho de trazer o Dom Pedro para o seu lado. Então ele vai dar títulos para o Dom Pedro vai ser nomeado defensor perpétuo do Brasil, que o Dom Pedro adorava, tá? O Dom Pedro usava esse título o tempo todo como brasileiro, né? Defensor do Brasil no final das contas. E isso vai aproximando cada vez mais o Partido Brasileiro, Dom Pedro, e na hora então que eles estão falando de monarquia, cara, você tem um cara ali que foi treinado para ser rei, você tem um cara das famílias reais, ele é um Bragança, então vamos deixar esse cara no poder no Brasil. Mas teoricamente não era uma coisa, a princípio, obrigatória. O Partido Português Brasileiro também ele vai ter um dos principais nomes desse processo de independência, que é o José Bonifácio de Andrada,
que ele vai se transformar, ele vai ser conhecido como o patriarca da independência. Mas então, assim, aqui só pra gente falar, a gente vai falar bastante dele na continuação aqui dessa aula. E por último, você tinha os liberais radicais, né, dos partidos, que era o partido que está falando de um processo de dependência, né, que eles não aceitam qualquer tipo de forma de manutenção, eles querem uma independência propriamente dita. O Partido Brasileiro também vai querer, mas depois, tá? Quando as cortes vão radicalizando na recolonização, o Partido Brasileiro vai percebendo que não tinha como manter do jeito que estava. E aí fala de dependência. Os liberais radicais não, eles sempre falaram de dependência e eles falavam de uma república com eleições diretas, onde o povo escolhesse o seu presidente. Basicamente eles são um grupo que estão pensando na América Espanhola como um todo, mas o alvo principal deles era os Estados Unidos. Tá? Assim, os Estados Unidos fez uma independência, criou uma república, já com eleições diretas também para presidente. Beleza? Os liberais radicais eles são mais, dentro desse cenário, né, dentro do contexto internacional da época, eles são mais iluministas, vamos dizer assim. Por isso liberais, né, o iluminismo fala desse liberalismo. Tranquilo? Bom, agora, as cortes, no instante que elas querem recolonizar o Brasil e o futuro rei está no Brasil, inclusive com poderes, já que ele é um príncipe regente, as cortes vão lá em Portugal, elas vão exigir que o Dom Pedro volte. Elas vão começar a mandar cartas para o Dom Pedro. Isso tudo aqui, gente, quando eu falo de cartas, vamos lembrar, a viagem demorava quase 3 meses, então é tudo muito demorado, tá? Assim, mas as cortes vai chegar uma carta em janeiro para o Dom Pedro, dizendo, você tem que voltar para Portugal agora. Assim, a gente não quer você aí comandando no Brasil, nem nada. E o Dom Pedro vai receber, na mesma época, meio que um abaixo-assinado, onde 8.000 pessoas falam para, olha, fique no Brasil. E no dia 9 de janeiro de 1822, já, o Dom Pedro decide ficar. Esse é conhecido como o Dia do Fico. Ele vai no Paço Imperial e ele anuncia, né, para todo mundo ouvir que, olha, vocês querem que eu fique, então eu vou ficar. Assim. E ali você começa essa aproximação muito clara entre o Partido Brasileiro, entre a ideia de independência e o Dom Pedro. O Dom Pedro começa a perceber, e ele foi muito hábil, né, nessa questão política, de que os interesses das elites brasileiras eram interesses da independência, então, se vai ter independência, eu vou ser o ator principal dessa peça aqui, no caso. E o Dom Pedro vai fazer muito disso, assim. E quais são, para deixar de novo bem claro, assim, quais são esses interesses que estão aqui existindo? Você tem as elites agrárias que estão muito interessadas na manutenção do Brasil como um país aberto, não colônia, porque elas agora estão ganhando dinheiro direto da Inglaterra. Quando você era obrigado a vender para Portugal, quando tinha o pacto colonial, você ganhava muito menos dinheiro, porque Portugal tinha uma capacidade de impor o preço que vai comprar. Depois da abertura dos portos, as elites agrárias estão ganhando muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro mesmo, assim, no final das contas. Os comerciantes a mesma coisa. Você ter o comércio aberto, você não precisa ter esse poder de Portugal, de imposição de preços, de compras e qualquer coisa. Então os comerciantes brasileiros também estão bastante satisfeitos com essa ideia e não querem voltar, com essa ideia de independência, de igualdade, e não querem voltar a ser uma colônia. E até assim, a gente tem a ideia dos burocratas, né? A gente tem uma série de pessoas que participaram ativamente da política brasileira, né? Desse império, porque fizeram parte dos ministérios, fizeram parte dos órgãos públicos que foram criados durante a vinda de Dom João VI e que agora estão sendo fechados porque o rei voltou para Portugal. Então, assim, você tem muito interesse por trás desse processo de dependência. E o Dom Pedro vai, então, assumir esse caráter, ele vai assumir essa postura. E cada vez mais a gente vai vendo ele se afastando das cortes. Então, depois que ele diz que fica, logicamente, para as cortes, ele virou um príncipe rebelde, deveria ser calado de alguma forma. E boa parte dos portugueses ligados ao governo, principalmente os militares, vão muito negar o que o Dom Pedro está fazendo, assim. E o Dom Pedro vai começar a entrar nessa crise, né? Vai começar a entrar diretamente nessa briga entre os militares portugueses no Brasil, entre as ordens que as cortes mandavam e o que ele estava querendo. Tanto que em maio ele vai criar o decreto do Cumpra-se,
que diz que todas as ordens que chegavam de Portugal teriam que passar por ele e ele ia assinar embaixo de cumpra-se ou, no caso, se ele não assinasse, não seria cumprido. Então, olha, ele está batendo agora muito mais de frente. Ele está falando, olha, tudo que está vindo lá das cortes não importa. O que importa é o que eu quero. Eu, príncipe regente do Brasil. E cada vez mais vai afastando. Aqui é um processo, é um atrito, literalmente de briga, de afastamento, assim. Ao ponto de, por exemplo, em agosto, ele declarar que os oficiais portugueses, né, do exército português, que estavam no Brasil, eram inimigos do Brasil, eram inimigos do próprio príncipe, no final das contas, e deveriam se retirar. Aqui a gente já pode falar até de uma espécie de uma criação de um Brasil, de um exército brasileiro, vamos dizer assim. Porque quando você considera que, olha, quem nasceu os soldados portugueses são nossos inimigos, basicamente você está criando um exército brasileiro, não mais um exército de um Reino Unido, como era até então. E isso, todas as coisas que o Dom Pedro fazia, chegavam em Portugal e as cortes vão começar a articular contra o Dom Pedro e dar mais ordens, no final das contas. E dentro disso tudo, o Dom Pedro está fazendo esse processo de dependência. Assim. Ele se ligou diretamente ao Partido Brasileiro e ele vai começar a buscar apoio político, ele vai começar a buscar apoio internacional para esse processo de dependência, ele vai ganhando títulos, né? Por exemplo, depois do decreto Cumpra-se, ele ganha o título de defensor perpétuo do Brasil. E até o sistema político brasileiro está em funcionamento dentro dessa ideia de independência. Em julho de 22, o Partido Radical, o Liberal Radical, ele cria a ideia de uma eleição para criar uma Assembleia Constituinte. Ou seja, já estou começando até a falar de uma Constituição brasileira. Se lá em Portugal as cortes a fazer uma Constituição portuguesa, vamos fazer uma Constituição brasileira. Essa proposta do Partido Liberal Radical era até de criar, como eles eram radicais, no sentido de criar uma república, era até uma coisa que o Dom Pedro não participa tanto. O Partido Brasileiro vai fazer com que essas eleições sejam indiretas, para que tivesse um mínimo de controle sobre a população, sobre os representantes do povo que participariam na criação dessa Constituição. E aqui, já adiantando um pouco o conteúdo, reparem, o Dom Pedro já bateu de frente ao ponto dele falar que só as ordens dele valem. Agora estão falando de criar uma Constituição para o Brasil. Ele chamou os soldados portugueses de inimigo. Gente, isso aqui já é um país independente. A ideia do 7 de setembro é muito uma escolha de uma data de comemoração. De fato, em agosto, depois de chamar os soldados portugueses de inimigo, finalzinho de agosto, o Dom Pedro ele vai partir numa viagem para São Paulo, onde ele está procurando apoio. Assim, até então, ele é muito ligado ao Rio de Janeiro, as elites do Rio de Janeiro. É lógico que boa parte das elites nacionais estão indo para o Rio. Lembra, desde Dom João VI você tinha a ideia de você dar títulos, você ter uma boa relação com a nobreza. Mas o Dom Pedro aqui ele precisa ter muito mais, se ele vai tomar uma decisão mais direta, que pode inclusive gerar uma guerra, ele precisa de muito mais apoio para essa causa. Então ele vai ir para São Paulo, né, no final de agosto, muito nesse sentido, de olha, vou lá conversar com as elites locais e ver quem está do meu lado, e ver qual que é a legitimidade disso. Se ele fosse fazer um processo de dependência que ele percebe que o Rio de Janeiro quer, mas o restante do Brasil não quer, ele vai perder a unidade, ele vai perder essa guerra, e ele vai só ser um fracassado, e assim, talvez ele perca inclusive, ele está batendo de frente com as cortes, o próprio futuro cargo de imperador brasileiro que ele tinha, né, de imperador de Portugal, que ele iria ter. E aí que está a grande questão, assim, no meio dessa viagem, logicamente tudo é levado lá às cortes também, demora, mas no meio dessa viagem as cortes vão enviar uma carta para ele, que vai chegar nele quando ele já está na cidade de São Paulo, e essa carta diz que, olha, você não tem mais os seus poderes, a ideia de você ser um regente do Brasil foi cancelada, a gente não aceita mais que você dê ordens. E essa carta ela chega junto de uma carta do José Bonifácio, onde José Bonifácio diz, olha, esse aqui é o limite. Ou você vai aceitar isso e você vai virar um prisioneiro da Constituição portuguesa, ou você faz independência.
E aí, teoricamente, o Dom Pedro, ao ler essa carta, ele vai gritar o independência ou morte, e ali seria a nossa independência. Só um ponto que, assim, isso tudo é muito construção, tá, gente? De novo, desde antes a gente já tem todos os passos da independência já dados, assim. O grito de independência ou morte também, tirando ali as pessoas que estavam próximas a ele, uma espécie de guarda de honra que foi formada ali pela elite paulista, né, que foi, durante essa viagem, pessoas que começaram a seguir para protegê-lo e tudo mais. Tirando essas pessoas, ninguém participou disso, você não tem um relato oficial disso, do grito de independência. Tá? Até assim, os primeiros anos da independência do Brasil independente, nem se era comemorado o 7 de setembro, eles comemoravam a data da aclamação, o instante que o Dom Pedro é coroado como a independência do Brasil. Então, essa data de 7 de setembro é muito de uma construção, mas é uma construção legal, né, cara? O imperador, às margens do rio Ipiranga, gritar lá, o futuro rei, né, ainda não imperador, mas gritar a independência ou morte, né? Mas é uma construção histórica, tá? Não é vamos dizer assim, ali acabou-se toda a ligação ou qualquer coisa. Até porque quando ele volta para o Rio de Janeiro dessa viagem, ele vai ter que lidar com uma guerra. Os oficiais portugueses que estavam aqui no Brasil ainda não vão aceitar muito bem essa ideia de independência. O Dom Pedro tem que chamar mercenários, oficiais europeus, para literalmente treinar os oficiais brasileiros para combater contra esse exército português que estava no Brasil. Principalmente na região nordeste do Brasil e no Grão-Pará, que seria ali o norte, né, o Pará e Amazonas, vão ter batalhas, vão ter conflitos que vão para até garantir a independência de todo esse território. Por exemplo, a Bahia, ela só comemora a independência no dia 2 de julho, que seria de 1823, ou seja, são quase um ano de batalhas até que a Bahia se declare independente, se una ao Brasil propriamente dito. Tudo bem? No dia 12 de outubro de 1822, o Dom Pedro é coroado, ele é aclamado como imperador brasileiro. Mas antes de eu terminar essa aula, de explicar todo esse processo de independência, a gente tem que entender um ponto também que é importante. Para um país ser considerado independente, ele precisa que o restante do mundo o reconheça como independente. Não adianta eu chegar e falar, olha, eu não dependo de ninguém, né? Vamos pensar até em Fernando, né? Fernando. Eu falasse, olha, eu não dependo de ninguém, eu tenho eu faço o que eu quero. Se o mundo, sabe, se eu ainda vivo com o dinheiro dos meus pais, se eu ainda tenho toda uma ligação que mostre que eu não sou independente. Então você precisa não só se declarar independente, mas você precisa ser independente. E para isso os outros países têm que também reconhecer, quando a gente vai pensar de países. Não adianta nada, por exemplo, se a Inglaterra for comercializar com o Brasil, se declara independente, mas quando a Inglaterra quer comercializar com o Brasil, ela passa em Portugal. Então, literalmente, o processo de reconhecimento da nossa independência, ele também merece um destaque aqui nos nossos estudos. Vamos pensar aqui nas principais nações, né? Não adianta a gente ficar pensando, a Rússia reconheceu o Brasil independente em tal ano, em tal acordo. Não é aqui o ponto que a gente está pensando. As principais nações para a gente analisar. Primeiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é meio que o primeiro grande país a reconhecer a nossa independência. Por quê? Porque aqui já prevalecia a chamada doutrina Truman, que fala da América para os americanos. A ideia de que, olha, não temos que ter potências europeias comandando nenhuma região da América. E é interessante o título da doutrina Truman de América para os americanos, porque aqui já demonstra também o interesse dos Estados Unidos de que, olha, essa nação independente a gente pode tentar ocupar um espaço comercial, tirar esse espaço da Inglaterra e nós irmos ocupando. O que não vai acontecer a princípio, tá? Eu vou falar daqui a 2 minutinhos mais sobre isso, no sentido da ligação do Brasil com a Inglaterra, mas é uma tentativa já do governo americano de ganhar espaço nesse sentido. Por isso, os Estados Unidos é um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Agora, Portugal e Inglaterra. Como é que foi isso? Quem vai fazer essa ligação, quem vai fazer esse processo de Portugal reconhecer a nossa independência vai ser a própria Inglaterra. A Inglaterra vai ser meio que o juiz aí desses acordos. O acordo só vai acabar saindo em 1825, agosto de 1825, e desse acordo o Brasil aceita duas coisas. Para Portugal reconhecer a independência do Brasil,
o Brasil aceita herdar uma parte da dívida que Portugal tinha. E aí o Brasil fica devendo 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, que era uma parte relativamente grande da dívida que Portugal tinha com a própria Inglaterra. O Brasil não tinha esse dinheiro, o Brasil tem que fazer empréstimos com a Inglaterra para pagar Portugal. E aí é meio curioso até que boa parte desse empréstimo que o Brasil faz com a Inglaterra nem sai da Inglaterra. Porque né, a relação seria, o dinheiro sairia da Inglaterra, iria para o Brasil pagaria Portugal, que pagaria a Inglaterra. Então o dinheiro já fica lá mesmo. Uma boa parte desse dinheiro, então, nem sai da ilha inglesa, que a gente pode falar quase que todo esse dinheiro nem sai da ilha inglesa, o Brasil fica lá devendo para a Inglaterra. Seria como se a gente pegasse a dívida de Portugal e transformasse essa dívida em brasileira. E uma outra coisa que foi curiosa é que o Brasil aceita que o Dom Pedro, né, que é o nosso governante, ele aceita que o pai dele seria o imperador honorário brasileiro. Então, a grosso modo, a nosso processo de independência reconhece que o rei de Portugal, o nosso ex-rei, inclusive, ele ainda tinha uma relevância dentro do nosso sistema político. E aqui é bom só a gente destacar, né? Assim, o filho dele que fez a independência. Né? A independência do Brasil é feita pelo futuro rei de Portugal, por um português, né? Futuro rei de Portugal. É meio curioso, assim, mas que tinha se aliado aos partidos, aos interesses brasileiros que existiam na época. Aliás, só um ponto aqui, o Dom Pedro, ele, apesar de ser português, né, ele passa boa parte da vida dele no Brasil, ele vem muito jovem em 1808, e ele tem todo um destaque para a ideia daquele título que ele recebe de defensor perpétuo do Brasil, que ele sempre usou. Inclusive o título de imperador do Brasil era imperador e defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro gostou muito desse título que foi dado a ele pelo Partido Brasileiro. Beleza? Depois que Portugal reconheceu a independência, aí os outros países europeus vão começar fazendo os acordos, aceitando a independência brasileira. A Inglaterra, que era a maior potência econômica da época, para aceitar a nossa independência também exigiu que o Brasil mantivesse por 15 anos aquele tratado de aliança comércio, né, e navegação, né, são 2 tratados, onde os impostos dos produtos ingleses tinham baixado para 15%, a gente falou sobre eles nas últimas aulas. Para reconhecer a independência, esse acordo foi renovado por mais 15 anos. Tranquilo? Então o Brasil já surge aí ligado à Inglaterra, apesar dos Estados Unidos ter tentado ganhar um espaço e, de certa forma, começou a vender mais produtos, mas é só no século XX mesmo que os Estados Unidos vai assumir um status de um poder econômico no cenário internacional. Os Estados Unidos ganhou espaço, mas a Inglaterra acabou sendo a principal nação ainda dentro das relações comerciais brasileiras, beleza? Inclusive realizando os acordos com Portugal, né, e garantindo seus interesses ao reconhecer a independência. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais, estou sempre às ordens. Abração para vocês e até a próxima.